Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses, agora nós vamos ler o capítulo 2, dando continuidade à nossa sequência de estudos, de sermões, na verdade, em Filipenses. E hoje nós falaremos sobre o caminho para a unidade. O caminho para a unidade. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que o Senhor abençoe a sua palavra esta noite. Meus irmãos, o texto que nós lemos, embora esteja iniciando um novo capítulo aqui em Filipenses, muitos comentaristas, eles entendem que se fosse haver uma divisão aqui de capítulos, provavelmente o capítulo 2 deveria iniciar no versículo 27 do capítulo 1. Porque o que Paulo diz aqui nos versículos 1 a 4 está conectado ao que ele diz lá no versículo 27. Não sei se os irmãos lembram, onde ele diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E no último sermão nós examinamos essas palavras e vimos o que elas significam. Significam que o cristão é alguém que deve viver em conformidade com a palavra. Deve viver em conformidade com o Evangelho. Todas as suas atitudes, toda a sua vida deve ser governada pelo Evangelho. Isso é viver de modo digno do Evangelho. E naquele sermão eu procurei mostrar que o cristão, ele deve viver de modo digno do Evangelho na sociedade. Isto é, no mundo à sua volta. E nós vimos que Paulo, ele fala 3 maneiras pelas quais vivemos de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vivemos de modo digno do Evangelho quando permanecemos firmes pela verdade. Vivemos de modo digno do Evangelho quando lutamos juntos pela fé evangélica. Vivemos de modo digno do Evangelho quando nós sofremos por causa de Cristo. Paulo encerra o versículo 29 dizendo que a nós foi dada a graça de não apenas crermos no Senhor Jesus Cristo, mas também de padecermos, sofrermos por Ele. Então, essa é a forma como o cristão ele vive de maneira digna do Evangelho na sociedade, no mundo, se mantendo firme na verdade, lutando pela fé evangélica e também sofrendo, se necessário for, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, Paulo ele vai mostrar como o cristão ele deve viver de modo digno do Evangelho na igreja. Dos versículos 27 a 30, ele falou como o cristão vive de modo digno do Evangelho lá fora. Agora Paulo vai mostrar como o cristão ele vive de modo digno do Evangelho dentro da igreja. E a pergunta a se fazer é: qual deve ser o nosso comportamento como verdadeiros cristãos dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo? E a resposta de Paulo é, em uma palavra, unidade. Unidade. Demonstramos que somos cristãos, vivemos de modo digno do Evangelho, quando vivemos em unidade, quando vivemos em paz.
Se nós olharmos para as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, o apóstolo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então lá em Efésios ele também exorta os crentes a viverem de modo digno da vocação, de modo digno do evangelho. De que forma então é essa? Ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, de que forma nós andamos de modo digno da vocação? Segundo Efésios, nós andamos de modo digno da vocação quando nós preservamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, é assim que nós devemos viver como comunidade. É assim que nós devemos viver como corpo de Cristo, em unidade, em paz. Irmãos, e essa é sem dúvida um dos maiores problemas. Esse é, sem dúvidas, um dos maiores problemas em nosso tempo. Em todas as esferas da sociedade, seja ela qual for, há problemas quanto à unidade. A desunião, ela está presente em toda a sociedade. Entre os países, há desunião. Dentro dos próprios países, há desunião. Basta nós olharmos para o nosso país. E nós estamos em uma época de eleição, e nós sabemos muito bem que o nosso país é um país polarizado politicamente. Há uma divisão muito clara, muito evidente. Há divisão nas famílias e, consequentemente, na igreja não seria diferente. Quando nós olhamos para a igreja de uma forma geral, e aqui pensando não apenas em igreja presbiteriana Filadélfia, mas pensando na igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada por toda esta nação, nós chegamos a uma conclusão muito clara de que há problemas sérios quanto à unidade. Nós vemos que até na igreja em Filipos havia esse problema. Lembre-se que de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, essa é a carta mais alegre. Por quê? Porque a igreja de Filipos, ou a igreja em Filipos, era um exemplo, é um modelo. Era uma igreja repleta de qualidades. E é por isso que Paulo se lembrava dela com alegria, como ele diz no capítulo 1. Era uma igreja missionária. Hoje pela manhã, o seminarista Mário falou a respeito de nós estarmos engajados na missão. Essa era uma igreja engajada na missão. Paulo diz: vocês são cooperadores comigo, ou seja, essa era uma igreja que sustentava Paulo. Eles mandaram Epafrodito ir até Paulo com donativos. Quando os irmãos da Judéia estavam passando necessidade, a igreja em Filipos se organizou e mandou ofertas além da própria possibilidade deles. Era uma igreja missionária, era uma igreja engajada no anúncio do evangelho. É uma igreja que Paulo chama de minha alegria e coroa. Paulo diz isso lá no capítulo 4. Vocês são minha alegria, minha coroa. Essa era uma igreja amorosa. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim: olha, que o amor de vocês aumente, porque era uma igreja amorosa, uma igreja missionária, uma igreja disposta a trabalhar na obra do Senhor. Uma igreja que orava, intercedia, ajudava, mas até dentro dessa igreja, que de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, talvez seja a igreja modelo, até dentro dela havia problema quanto à unidade. A igreja em Filipos estava sofrendo. Havia contenda entre os irmãos, havia disputa, havia rixa, e como veremos mais à frente, no capítulo de número 4, é necessário que Paulo os exorte severamente a manterem a unidade. Esse é um princípio, meus irmãos, que nós precisamos aprender.
Como cristãos, nós somos convocados a viver em unidade, em paz, em harmonia. É uma tristeza quando nós vemos cristãos caluniando um ao outro. É triste quando nós vemos cristãos difamando um ao outro, falando mal um do outro. Isso é sem dúvida um péssimo testemunho que nós damos ao mundo. A falta de unidade no meio da igreja, tanto no âmbito local, de igreja local, como também no âmbito mais grande de igreja de Cristo Jesus, a desunião é um péssimo testemunho. E é por isso que Paulo exorta no versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A palavra "se" aqui não é um "se" de dúvida. Paulo não está dizendo assim: olha, se vocês foram salvos, se vocês participam da comunhão com Cristo, esse "se" aqui não é um "se" de dúvida, é um "se" de certeza. Talvez a melhor tradução seria "visto que", ou "uma vez que". Então o que Paulo está dizendo aqui é: uma vez que vocês receberam a exortação em Cristo, uma vez que há consolação de amor, uma vez que há comunhão no Espírito, uma vez que há entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, sejais unidos. O apóstolo está dizendo assim: olha, uma vez que vocês estão em Cristo, uma vez que vocês receberam o amor dele, uma vez que vocês fazem parte da comunhão gerada pelo Espírito, uma vez que vocês provaram as misericórdias de Cristo, vivam em unidade. Vivam em unidade. Irmãos, e esse é um princípio geral que nós precisamos entender aqui. É algo incoerente dizer que estamos em Cristo. É algo incoerente dizer que provamos da comunhão do Espírito e mesmo assim vivermos em desunião, em rixas, em disputas. Há algo errado. Não condiz com aquilo que nós recebemos. Você está em Cristo. Você é participante da comunhão gerada pelo Espírito no corpo que é a igreja. Como podemos viver em desunião? Não condiz com a nossa salvação. Não condiz com a vida que nós recebemos agora, em Cristo. É por isso que isso não deve ser nem nomeado entre nós. Nós devemos ser o maior exemplo de unidade, de comunhão. Meus irmãos, se devemos como cristãos viver em unidade, se como cristãos devemos viver em união, surge uma pergunta: por que a gente não vê isso acontecendo como deveria acontecer? Porque há tanta desunião no nosso meio, e quando eu digo meio aqui, não necessariamente Igreja Presbiteriana Filadélfia, mas a igreja de uma forma geral. Por que há tanta desunião? Nas palavras de Paulo, nós encontramos dois grandes adversários da unidade. Os dois grandes causadores da desunião. Os dois grandes inimigos que atrapalham e impedem que vivamos em unidade. E quais são eles? Primeiro, partidarismo. Olha o que o apóstolo diz no versículo de número 3. Nada façais por partidarismo. Nós vemos isso no capítulo de número 4.
onde há briga entre dois grupos. Havia duas mulheres na igreja, e a igreja estava dividida em dois grupos. O grupo de Evódia e o grupo de Sintique. Havia dois grupos na igreja. E Paulo está dizendo assim, olha, não façam nada por partidarismo, porque o partidarismo é uma grande causa de desunião na igreja. Há desunião quando cada pessoa busca seu próprio bem-estar. Há desunião quando a motivação de cada membro é diferente do outro. Há desunião quando cada um busca o seu próprio interesse. Você lembra da igreja em Corinto? É necessário que Paulo escreva, porque ali estavam uns que diziam, não, eu sou de Paulo. Provavelmente, aqueles que não queriam nada com a lei. Eu sou de Paulo. Aqueles que gostavam da lei diziam, eu sou de Cefas, de Pedro. Aqueles gregos que gostavam da retórica e de uma boa oratória diziam, eu sou de Apolo, porque Apolo era um bom orador. E aqueles que falavam assim, quer saber, eu não sou de nada, eu sou de Cristo. Era o grupo que não queria se sujeitar a nenhuma liderança na igreja. Se você conhece aqueles que falam assim, não, a minha única autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Isso soa muito piedoso, mas o próprio Cristo deixou líderes na igreja. Então havia os grupos ali. É necessário que Paulo escreva e diz assim, olha, por acaso eu morri por vocês? Pedro foi crucificado por vocês? Apolo morreu por vocês? Há um problema, meus irmãos, quando há partidarismo na igreja. A igreja não pode ter partidarismo. Porque todos nós estamos engajados na mesma missão. Eu falarei disso um pouco mais à frente, mas todos nós devemos ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Então não pode haver partidarismo entre nós. Eu sou do grupo do fulano de tal na igreja. Eu sou do grupo do fulano de tal na igreja. Como isso é triste. Como isso é triste quando nós chegamos na igreja e vemos claramente grupos que não se juntam, que não se veem, que não conversam entre si. Quando há partidarismo na igreja, há divisão. E não deve haver partidarismo no nosso meio. E eu pergunto, esse não é um problema que nós enfrentamos hoje? Nós poderíamos, irmãos, citar inúmeros exemplos de como o partidarismo ele é complicado. Por exemplo, na casa, e aqui a gente vai tirar do âmbito da igreja e levar para o âmbito familiar. Você lembra da história de José? Por que José era odiado pelos seus irmãos? Porque o seu pai o favorecia. Era o filho predileto, que ele vai lá e faz uma túnica de várias cores e dá para o filho. Há problemas na família de Isaac. Por quê? Porque Isaac puxa para o lado de Esaú. Rebeca, Jacó. Há problemas, meus irmãos, quando há partidarismo, seja na igreja, seja na família, onde quer que for, no trabalho. O partidarismo é causa de desunião. E quando nós falamos, principalmente em questão política, quanto que o partidarismo é causa de desunião entre famílias, igrejas, membros que são expulsos de igreja, pais que deixam de conversar com o filho, esposo com a esposa, por causa de partido político. Quanta desunião. O primeiro grande causador da desunião é o partidarismo, seja na igreja, seja onde for. O segundo causador da desunião é a vanglória. Porque Paulo diz assim, olha, nada façais por partidarismo e nem vanglória. E esse é um problema grave que assola a igreja hoje. Porque quando nós trabalhamos na igreja, quando nós nos envolvemos no serviço da igreja, quando nós estamos na igreja
procurando o nosso próprio interesse, a nossa própria glória e fazendo o nosso próprio ventre de Deus, vai haver problema. Vai haver problema. Se nós fazemos as coisas não para a glória de Deus, mas para a glória do meu próprio nome. Se eu fizer as coisas na igreja não para glorificar a Deus, mas para que eu seja glorificado, que eu seja reconhecido e que eu seja aplaudido, vai haver desunião. Pense em um time de futebol, onde cada jogador, ele pensa apenas em si mesmo. Ele busca apenas o seu interesse. Ele quer receber toda a glória e todo o louvor. O que você acha que vai acontecer em um time como esse, em que cada atleta busca a sua própria glória e o seu próprio interesse? Não vai dar certo. Quantos times assim que nós já vimos, times maravilhosos, que tinham grandes atletas, mas cada um buscava a sua própria glória, o seu próprio interesse, fazer o seu próprio nome. O que acontece? Eles não conseguem avançar, eles não conseguem progredir, eles não conseguem vencer, porque a vanglória, ela causa desunião na igreja, da mesma forma. Causa desunião onde quer que for, e da mesma forma na igreja. Haverá desunião se cada um pensar em si mesmo. Se cada um pensar unicamente em si mesmo e buscar os seus próprios interesses. Esses são os dois grandes causadores da desunião: partidarismo, vanglória. A pergunta que devemos fazer é: como promover a unidade na igreja, ou como mantê-la, né? Uma vez que o Senhor Jesus disse que nós devemos preservar a unidade, Ele conquistou essa unidade por nós, e nós devemos então preservá-la. Como preservamos a unidade na igreja? Paulo nos mostra basicamente duas formas de nós preservarmos a unidade na igreja. A primeira maneira de preservar a unidade na igreja é estarmos unidos no mesmo pensamento. Ele disse isso lá no versículo de número 2 que nós lemos. Ele diz assim: olha, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Então, como nós preservamos a unidade na igreja? Quando nós estamos unidos no mesmo pensamento. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a única maneira de vivermos em unidade na igreja é estarmos ligados por um objetivo comum. O mesmo alvo, buscando a mesma coisa. Devemos estar ligados em o mesmo propósito. Lembra do time que eu falei, onde cada atleta busca a sua própria glória, o seu próprio interesse, o seu próprio nome? Agora pensa o inverso. Um time unido, com todas as forças, buscando a mesma coisa. Cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo a sua função, tendo o mesmo objetivo, tendo o mesmo alvo, procurando todos uma mesma coisa. Da mesma forma, meus irmãos, é a igreja. O quão diferente seria se nós estivéssemos todos unidos na mesma coisa, buscando a mesma coisa, tendo o mesmo alvo e o mesmo objetivo, e assim deveria ser, porque há uma coisa que nos une, e o que nos une é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que me resgatou é o mesmo Jesus que te resgatou. O mesmo Jesus que me salvou é o mesmo Jesus que te salvou. Nós estamos unidos porque estamos ligados a essa pessoa maravilhosa e bendita que é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que, se nós fizermos dele o nosso alvo, o nosso objetivo e aquilo que nos une, nós avançaremos. A unidade será preservada quando nós entendermos que nós estamos aqui todos tendo um objetivo apenas.
que não é aparecer, que não é ser aplaudido, que não é ser visto, que não é ser elogiado, que não é ser reconhecido, mas é fazer o nome do Senhor ser glorificado em nós e através de nós. Esse é o nosso maior objetivo da vida. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O nosso maior objetivo é a glória de Deus, é a glória de Cristo, é o anúncio do reino, e é nisso que nós devemos estar engajados. As nossas diferenças, meus irmãos, e temos elas. Não somos iguais. Cada um aqui foi criado de uma forma diferente, cada um veio de um contexto diferente, com uma criação diferente. Mas quando nós nos reunimos num lugar como esse, as nossas diferenças, elas desaparecem. Porque há algo maior que nos une, que é o Senhor Jesus Cristo. É o nome dele, ou ao nome dele que nós viemos cultuar. Há algo muito maior acontecendo aqui do que eu, do que você. Há algo muito mais glorioso acontecendo aqui do que eu e você, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos estar unidos. Somos diferentes. Somos de fato. Temos visões diferentes sobre inúmeros aspectos e assuntos. Mas quando estamos aqui, tudo isso é deixado de lado, porque nós olhamos para o mesmo Redentor, para o mesmo Salvador, para o mesmo Senhor, professamos uma mesma fé. Temos uma confissão de fé comum, e é isso que nos une. Às vezes nós estamos tão ligados, irmãos, nas nossas diferenças, que nós esquecemos que muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Que muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Precisamos estar unidos na mesma mente, tendo o mesmo pensamento, unido em amor, buscando a mesma coisa. Segundo lugar, preservamos a unidade quando vivemos em humildade. Paulo diz assim, olha, nada façais por partidarismo nem vanglória, mas por humildade. E o que é viver com humildade? Preservar a unidade significa estar unidos no mesmo pensamento e significa ser humilde. E o que é ser humilde na linguagem de Paulo aqui? É duas coisas. Em primeiro lugar, viver em humildade é considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não existe, irmãos, remédio maior para a desunião, ou melhor para a desunião, do que esse. Imagina se cada um de nós olhássemos para o outro que está ao nosso lado e o considerássemos superior a nós. Mais importante que nós. Mais valoroso do que nós. A desunião surge o oposto. A desunião surge quando nós olhamos para o outro e falamos assim, ele não é igual a mim, eu sou superior a ele. Se ele fizesse as coisas da forma que eu faço, a coisa ia caminhar muito bem. Se ele fosse tão diligente como eu sou, as coisas iam ser melhores. A humildade é você considerar o outro superior a você mesmo. Conta-se que uma vez um homem convidou para a sua festa 30 pessoas, cerca de 30 pessoas. Algumas delas figuras públicas bastante conhecidas. E logo no início da refeição, ele se voltou para os convidados e disse assim, olhe para o lado e lembre-se, a pessoa mais importante aqui é aquela que está sentada ao seu lado. Imagine se nós fizéssemos isso. A pessoa mais importante é a pessoa que está ao seu lado. A pessoa mais importante nessa igreja é a pessoa que está ao seu lado. Imagina se nós começássemos a enxergar um ao outro dessa forma. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas considerai cada um o outro superior a si mesmo.
É assumir, meus irmãos, a posição de servo. É assumir a posição daquele que foi colocado por último. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para nos doar uns pelos outros. Tem um livro que ele diz assim: morrer de tanto viver, ou viver de tanto morrer. Nós devemos, meus irmãos, viver de tanto morrer para nós mesmos, para os nossos interesses, para as nossas vontades. E é o que Paulo diz na sequência, porque humildade não é apenas considerar o outro superior a você, mas humildade é você pensar nos outros antes de pensar em você. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo, antes de pensar em você, pense nos outros. Antes de pensar em si mesmo, pense nos outros. Essa é a forma como nós mantemos a unidade, quando nós consideramos o irmão do lado superior a nós mesmos e quando nós também entendemos que nós estamos aqui para isso, para servir e pensar no outro antes de pensar em mim. Considerar o que é do outro antes de considerar o que é meu. Percebe, meus irmãos, a ótica do reino ela é diferente do mundo. Ela é diferente do mundo. E é mesmo, porque nós somos cidadãos do reino, como eu disse no último sermão. E cidadãos do reino na igreja vivem dessa forma. Eu não considero o que é meu, eu considero o que é do outro. Eu vivo para o bem do outro. E, meus irmãos, quando nós entendemos essa verdade, tudo muda na nossa vida. Nós falamos isso aqui no estudo bíblico, que a maneira como nós servimos, ela muda quando nós entendemos o Evangelho. Demos o exemplo aqui de um vendedor de carro. E o vendedor de carro, antes de conhecer a Cristo, ele vai vender o carro mais caro. Vai chegar uma pessoa, e ele vai olhar para aquela pessoa tem X, mas ele não está preocupado com quanto aquela pessoa pode pagar. Quanto vai caber no orçamento dela. A pessoa sem Cristo, ela vai dizer o seguinte, não, esse carro aqui que é o bom. E coloca um carro mais caro, que aquela pessoa não terá condições de pagar, que vai apertar o orçamento dela, porque ele está pensando no seu lucro, naquilo que ela vai ganhar, na sua comissão. Agora, quando ele é convertido a Cristo, ele não está preocupado com o seu lucro. Ele está preocupado em que carro vai atender a necessidade daquele cliente. Qual carro que vai caber no orçamento dele, que vai fazer com que ele consiga pagar sem entrar em dívidas e apertar a sua família. Porque você começa a pensar não em si, você começa a pensar no outro. É isso que o Evangelho faz. E é assim que nós vivemos na igreja. Nós deixamos de pensar em nós e passamos a pensar no outro. A pergunta para nós, meus irmãos, é: temos vivido de forma digna do Evangelho na igreja? Consideramos os outros superiores a nós? Estamos aqui para servir o outro, tendo esse objetivo de vida? Ou para servir a nós mesmos? Buscando o interesse dos outros ou o interesse nosso apenas? Essa é a única maneira, irmãos, de promovermos a unidade na igreja, pensando a mesma coisa e sendo humildes. Olhando para tudo isso, os crentes em Filipos poderiam dizer: como faremos isso? Esse padrão é muito alto. Eu imagino os crentes em Filipos falando assim: Paulo, isso é impossível. Você está dizendo que nós devemos pensar nos outros antes de pensar em nós? Você está dizendo que nós temos que colocar a necessidade dos outros acima das minhas necessidades, das nossas necessidades?
Paulo, isso é impossível. Você está dizendo que nós devemos considerar todo mundo superior? Tudo bem, alguns a gente considera superior, mas todo mundo? Considerar cada um superior? Aí parece ser demais, Paulo. Esse é um padrão muito alto. Porém, o que Paulo vai mostrar, meus irmãos, a partir do versículo 5, é que há um exemplo para nós. Há alguém verdadeiramente humilde. Há alguém que, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo, tornando-se a semelhança de homem. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele que era Deus se tornou servo. Ele que é o Criador se tornou escravo. Ele que é o dono de tudo se esvaziou e se fez nada por pecadores como eu e você. Ele que detinha todo o poder abriu mão de toda a sua glória para viver como homem, sendo humilhado, exposto ao ridículo, morrer de forma vergonhosa numa cruz, exposto para todos verem. Ele que era o dono de tudo se fez servo, e ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse pensou nos outros antes de si mesmo. Porque naquela cruz, quando eles gritaram e disseram: desça-te daí, ele poderia ter descido. Salva-te a ti mesmo, ele poderia ter salvado a si mesmo. Ele poderia apenas com a sua palavra ter destruído todos aqueles inimigos, ter saído daquela cruz, mas ele não fez. Porque antes de pensar em si mesmo, ele pensou em nós. Aí eu te pergunto, é muito sacrifício pensar nos outros? É muito sacrifício pensar nos outros antes de pensar em nós. Ele fez isso. Ele assumiu aquilo que não era seu, por pessoas que não mereciam. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Ele poderia ter descido da cruz, mas ele não fez. Porque antes de pensar em si, ele pensou em mim. Ele pensou em você, ele pensou em nós. E Paulo vai dizer: olha, o que eu estou pedindo para vocês fazerem, não é nada que o Salvador de vocês não tenha feito antes. Aquilo que o Senhor exige de nós nada mais é do que aquilo que Ele mesmo fez. Meus irmãos, que nós possamos seguir o padrão, como Paulo diz: tende em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele foi à nossa frente, nos deixando o exemplo. E aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Que assim seja em nossas vidas. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor.